mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, amém, e graças damos a Deus. Grande Deus, maravilhoso Pai, Senhor da glória, é no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos ao Senhor, é no nome do teu Filho amado Jesus que nós pedimos agora, Senhor. Vem, meu Deus, pela palavra, falar ao coração do teu povo, falar ao coração da tua igreja. Grande Deus e Pai de maravilha, como a igreja de Esmirna, uma igreja confessante, uma igreja mártir, uma igreja que morreu, Senhor, meu Deus, os crentes daquela igreja que morreram pelo amor do Evangelho, pelo amor da santa e gloriosa palavra. Ó bendito Deus e amado Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor, pela tua santa palavra, pelo teu Santo Espírito, nos inspire, Senhor, pela tua santa, bendita e gloriosa palavra, meu Deus. Fale ao coração do teu povo, fale ao coração da tua igreja, em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Podeis vos assentar, meus queridos irmãos, aleluia, glória a Deus. A lição de número 4 do nosso manual Fundamento Bíblico, que tem por tema as 7 cartas do Apocalipse, traz na lição de número 4 o título de Esmirna, a igreja confessante e mártir. Nós precisamos, queridos irmãos, entender primeiramente o que é ser um mártir. Mártir é aquele ou aquela que morre ou é morto por causa da missão do Santo Evangelho. A Bíblia fala que o primeiro mártir da igreja foi um diácono chamado Estevão. Estevão, em Atos capítulo de número 6, foi martirizado por simplesmente crer na pessoa de Jesus e seguir os seus ensinamentos. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, pregou uma mensagem, e uma mensagem de Cristo, uma mensagem cristocêntrica. Isto é, Estevão, cheio do Espírito Santo, apresentou para aquela multidão Jesus, o Filho de Deus. E como o Senhor Jesus já havia predito ou profetizado que os crentes seriam perseguidos e alguns seriam mortos por causa do seu nome, Jesus disse: vocês serão perseguidos e mortos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja Deus. Jesus disse: vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E queridos, isso passou a se cumprir inicialmente com o nosso irmão Estevão, quando Estevão é martirizado, quando Estevão é morto, apedrejado. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 7 que Estevão é apedrejado, ou seja, ele morre a pedradas. E quando ele está morrendo, ele está vendo os céus abertos e dizendo: aleluia, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Louvado seja Deus. Observe, queridos, que mais para frente, em Atos capítulo 12, nós falamos de Atos capítulo 7, Estevão sendo martirizado. Em Atos capítulo 12, outro irmão nosso será martirizado, ou foi martirizado. Atos capítulo de número 12, o nosso irmão Tiago, que era irmão de João, também é martirizado, morre ao fio da espada de Herodes. Herodes manda prender Tiago e Pedro,
ambos, por causa da palavra de Deus, foram presos. Não foram presos porque estavam traficando, não foram presos porque estavam praticando corrupção, não foram presos porque participavam de uma facção criminosa, não foram presos por sonegação de impostos, nada disso. Eles foram presos por causa da palavra de Jesus. Isso acontecia muito no Novo Testamento, em Atos, os Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala de muitos irmãos nossos sendo perseguidos, sendo presos e sendo mortos. Quantas vezes Paulo foi preso, foi açoitado, foi chicoteado, sofreu, mas a Bíblia Sagrada diz que todos estes homens de Deus sofriam por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E no século 21, queridos irmãos, não é diferente. Talvez isso fuja um pouco da nossa realidade de igreja brasileira, de uma igreja contemporânea que muitos não sabem, principalmente no Ocidente, como nós, não sabemos o que é uma perseguição religiosa. Hoje, os crentes dizem que perseguição é quando você pergunta, irmão, por que você não veio ao culto hoje? Para alguns isso é perseguição, né? Perseguição para outros é quando não dá uma carta de pregação para ele ir para uma determinada congregação. Para alguns isso também é um tipo de perseguição. Mas, queridos irmãos, isso é para pessoas manhosas, manteiguinhas, que não sabem o que é o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, a perseguição para as pessoas que servem realmente a Jesus Cristo, e que muitos morrem por causa da palavra de Deus, e que nenhum de nós aqui está sofrendo esse tipo de perseguição, porque a perseguição que a Bíblia fala, inclusive da igreja de Esmirna, queridos irmãos, uma igreja que está sendo impiedosamente perseguida, e embora localmente pareça tranquila, universalmente, está sob fogo cerrado. A igreja da atualidade também passa esse tipo de perseguição. Existem países e irmãos nossos que neste exato momento estão presos por causa do Evangelho. Enquanto nós estamos aqui tranquilamente sentados, no caso dos irmãos, com uma brisa aí do ventilador da igreja, alguns num ar-condicionado, tem irmãos nossos presos num container, tem irmãos nossos sofrendo uma dura perseguição por simplesmente crerem e pregarem a respeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Observe, irmãos, que a perseguição não era apenas física. Os santos são pressionados pela cultura, quanto pelas instituições de um século, que por jazer no maligno, é o que diz a introdução, repudia e odeia os que são luz do mundo e sal da terra. Precisamos ter esse entendimento. Os salvos em Cristo, os discípulos de Jesus, são chamados para a maravilhosa luz do Senhor, e a partir de então passam a ser perseguidos pelas trevas, porque as trevas não compreendem a luz, isto é, as trevas não aceitam a luz. Os filhos das trevas odeiam os filhos da luz, e isso não será mudado, pelo menos para com a igreja, não. Isto, queridos irmãos, será mudado, já está sendo mudado, para a igreja apóstata, para a igreja, ou aqueles que fazem parte de uma igreja secularizada, mundanizada, e que quer seguir os rudimentos e padrões do presente século, seguindo a cultura mundana, seguindo os padrões mundanos de uma sociedade caída, de uma sociedade cujo Deus deste século cegou o entendimento, e que não aceitam a luz do Santo Evangelho, porque a luz do Evangelho denuncia as suas más obras. Agora, a igreja de Cristo, como Esmirna, porque Esmirna é o emblema de uma igreja mártir. Esmirna é o emblema, é o símbolo de uma igreja que, tendo as coisas
contra, ou, queridos irmãos, vejam, por exemplo, no versículo de número 9, eu sei as tuas obras, Jesus dizendo, eu sei a sua tribulação. Hoje, você fala de tribulação, alguns crentes dizem, não, tribulação não, eu quero vitória, eu quero bênção, e é por isso que os cultos onde se fala de vitória, são os mais procurados. É por isso que os telepregadores que falam de bênção, de triunfalismo, eu tenho certeza que se eu trouxer aqui alguém que ora e chama por revelação o nome, o RG, o CPF, e que vê chave na mão do povo, essa igreja aqui vai lotar de gente interesseira em bênção, em vitória, em bênçãos materiais, em conquistas. Mas, queridos, quando nós falamos de lutas, de tribulações e de dificuldade, isso de certa forma assusta algumas pessoas, porque as pessoas pensam, não, eu não vim para o Evangelho para passar tribulações, eu vim para o Evangelho para melhorar de vida, eu vim para o Evangelho para ouvir uma palavra agradável, para ouvir uma pregação doce, para ouvir que Deus vai me dar vitória, que Deus está abrindo portas e me abençoando. Não que isso seja errado, mas infelizmente as pessoas só querem ouvir isso. Algumas pessoas só querem ouvir vitória, 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 vitória e vitória. E quando falamos de tribulação, olha o que a igreja de Esmirna passava. Deus está dizendo, eu conheço as obras de vocês, eu conheço a tribulação que vocês estão passando, eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos, glória a Deus. Olha Deus dizendo, a pobreza quer dizer que aqueles irmãos enfrentavam não só perseguição, mas enfrentavam a pobreza. Isso para os pregadores da prosperidade é um escândalo. Como é que pode uma igreja enfrentar a pobreza? Nada disso. A igreja tem que ser rica, a igreja tem que ser milionária, a igreja tem que ser famosa, a igreja tem que ser amiga da mídia, a igreja tem que andar de mão dada com a mídia global, a igreja tem que ser relevante no sentido midiático. Mas a Bíblia está dizendo que Esmirna era uma igreja perseguida, era uma igreja pobre. No entanto, o Senhor Deus diz, mas vocês são ricos. E ainda eu vejo a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, porque são da sinagoga de Satanás. Quer dizer que era uma igreja que tinha obras, mas ao mesmo tempo passava tribulação, enfrentava a pobreza e enfrentava, queridos irmãos, ainda o enfrentamento, a dificuldade de contar com pessoas no seu seio, que diziam que eram judeus, mas não eram, pessoas que se diziam crentes, mas não são, porque o verdadeiro crente em Jesus não cultua a Deus ou não adora a Deus só quando as coisas estão boas. Não, o verdadeiro cristão adora Deus em espírito e em verdade, mesmo com as lutas e com as dificuldades, eles estão na presença de Deus, mesmo sendo perseguidos e sofrendo as tribulações, eles estão firmes na palavra do Senhor Jesus. Existem aqueles que se dizem e não são. Esmirna, a cidade de Esmirna, segundo o tópico de número 1, era uma cidade soberba, apesar de inferior a Éfeso, de não possuir os atrativos de Laodiceia, ufanava-se de ser a mais importante da região. Lá tinha suas vantagens, Era localizada na região sudoeste da Ásia Menor, era também afamada por seu porto e pela mirra que produzia. Agora observe, eles se achavam importantes por conta desses itens aqui que eu acabei de ler para vocês. Agora, queridos irmãos, a igreja, a Bíblia fala, informa Lucas, que durante a estadia de Paulo em Éfeso, toda a Ásia Menor foi alcançada pelo Evangelho. Está lá em Atos 19, versículo de número 10. Durou isso por espaço de 2 anos, de
de tal maneira que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Está em Atos 19, versículo 10. Então entendemos, por inferência, que a igreja de Esmirna, ela tenha sido estabelecida nesse período aí, em que o apóstolo Paulo esteve pregando lá na Ásia Menor. Lembrando que a Ásia Menor é a atual Turquia, tá? Hoje é o país da Turquia. Então, queridos irmãos, observem que essa igreja, ela foi plantada ali, ela cresceu ali, só que ela estava passando dificuldades, porque era uma igreja fiel, e a igreja fiel passa dificuldades. Amém, povo de Deus? Amém ou não? Amém. Igreja fiel passa dificuldades. E quando a gente fala de igreja fiel, não entenda a igreja como denominação, gente. Estou falando de igreja, de povo de Deus. Povo de Deus fiel passa dificuldade, passa ou não passa? Enfrenta a pobreza, enfrenta. Não estou dizendo aqui, ou defendendo que a igreja, os crentes devem ser pobres, miseráveis, paupérrimos, nada disso. Mas a igreja enfrenta a pobreza, a igreja enfrenta dificuldades, a igreja enfrenta as perseguições. Uma igreja, para ser forte e saudável, precisa estar, primeiramente, queridos irmãos, treinada, e treinada nas adversidades. Os crentes fortes são aqueles que saem das adversidades e das dificuldades e superam esses problemas. São aqueles que são treinados. A musculatura espiritual desses crentes é estimulada através do sofrimento, através das batalhas, através das lutas. Eles saem com as marcas ou com as cicatrizes da batalha. Esses crentes são aqueles que, mesmo como Filadélfia, tendo pouca força, guardam a palavra e não negam o nome santo do Senhor. Era a igreja de Esmirna. Observe, queridos irmãos, que era uma igreja fervorosa e uma igreja espiritual. Isso está no versículo 9. Era uma igreja pobre materialmente, mas era uma igreja, no versículo 10, que dependia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nenhuma repreensão para a igreja de Esmirna, muito pelo contrário, há elogios. Só duas igrejas o Senhor não repreende, são elas, Esmirna e Filadélfia. Das 7 igrejas, Deus somente não repreende as duas, Esmirna e Filadélfia. Esmirna se comporta como uma verdadeira igreja de Jesus. Esmirna passa tribulações, dificuldades, mas permanece fervorosa e cheia do Espírito Santo. Vamos fazer uma autoanálise aqui e vamos pensar: se Deus tivesse que escrever uma carta ao anjo da igreja que está em Osasco, escreve, o que Deus diria para nós? O que Deus colocaria na carta em relação aos membros que se reúnem em Osasco? O que Deus colocaria? Quais seriam as palavras de Deus nessa carta endereçada a Osasco? Falando de uma comunidade cristã, uma igreja que se reúne aqui, um povo de Deus. Lembrando que igreja não é prédio, igreja não é parede, igreja não é forro, igreja não é piso. Igreja somos nós. Quando Deus está falando de igreja, está se referindo a nós. Nós somos a igreja. Nós estamos sabendo nos comportar ante as adversidades, ou basta vir uma luta que a gente já abandona tudo, a gente já esquece tudo que Deus falou conosco, e a gente já quer correr, a gente já quer, não, Senhor, deixa para lá, eu não quero. Irmãos, se nós não podemos sofrer por Cristo, será que nós temos condições de morrer por Ele? Será que nós temos condições, como crentes, de dizer que nós somos de Deus a ponto, Senhor, eu morro por Ti? Às vezes não queremos fazer algo pequeno para Jesus. Será que nós temos coragem de morrer por Jesus? Se nós não temos coragem nem de cultuar a Jesus, nós teremos coragem de morrer por Ele? Se nós não temos coragem nem de oferecer para Jesus o nosso melhor, nós teremos coragem de morrer por Ele? Que crente somos nós? Que igreja somos nós? Que povo somos nós? Estamos aqui apenas nos reunindo porque isso faz parte da nossa rotina. Estamos nos reunindo aqui como igreja simplesmente para ouvirmos as pregações e sermos abençoados?
Ou somos igreja de Cristo, relevante para esta sociedade, para este mundo caído? O que Deus escreveria ao nosso respeito? Somos dependentes de Deus? Somos uma igreja espiritual e fervorosa, ou somos uma igreja morna, uma igreja que não entende esse momento de tribulação e de pelejas que vem contra o povo de Deus? Veja o Senhor Jesus dizendo no versículo 10: não temas das coisas que hás de padecer. Quer dizer, viriam outras lutas para os irmãos de Esmirna. Jesus está dizendo: não tenham medo, vocês vão padecer outras coisas que ainda vai vir, vocês vão sofrer algumas dificuldades que vai acontecer. Glória a Deus. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam tentados. Vocês terão uma tribulação de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte, porque dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Será, meus irmãos, qual seria o nosso comportamento se Jesus, escrevendo essa carta, dissesse: o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão? Qual seria a nossa reação? Qual seria o nosso comportamento? Se hoje Jesus mandasse uma carta: alguns irmãos aqui vão ser presos, alguns irmãos aqui vão sofrer. Ah, eu não quero, estou mudando de igreja agora. Que isso? Perseguição? Quero nada. Eu vou para uma igreja que não tenha perseguição. Eu vou para uma igreja que não tenha luta. Eu vou para uma igreja que não tenha cobranças. Eu vou para uma igreja onde as pessoas são livres para voar e fazerem o que bem entenderem, porque eu não quero esse negócio de compromisso, eu não quero esse negócio de luta, eu não quero esse negócio de perseguição e muito menos prisão. Alguns, infelizmente, não entenderam o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Alguns, infelizmente, não entenderam religião, entenderam o que significa fazer parte de uma comunidade religiosa e às vezes ter o seu nome no hall de membros de uma denominação evangélica, mas não entenderam o que é Evangelho, não entenderam o que significa perseguição, tribulação e morte por causa pela causa do Evangelho de Jesus Cristo, pela causa da palavra de Deus. Quem de nós aqui, começando por mim, teria coragem de morrer por Jesus? Quem de nós? Nós não temos coragem nem de viver por Ele, nós não temos coragem nem de falar dele para os nossos vizinhos, nós não temos coragem nem de carregar a palavra dele, nós não temos coragem nem de enfrentar uma tribulação. Que crentes somos nós? Se comparados com a igreja de Esmirna, que crentes somos nós? Que tipo de igreja somos nós? O que estamos fazendo aqui? Por que nos reunimos aqui? Ah, eu me reúno aqui porque é aqui que eu venho todo dia. Você não entendeu o que é igreja, você não entendeu o que é Evangelho, você não entendeu por que fomos chamados pelo santo nome do Senhor. Se nós estamos aqui apenas para sermos abençoados e revelados pelos profetas que vêm ao púlpito entregar mensagem para nós, você não entendeu nada da Bíblia até o dia de hoje. Você não entendeu nada do que significa ser evangélico ou cristão ou seguidor de Jesus Cristo, porque a perseguição pode vir aí. O mundo está tentando passar por cima da igreja através das perseguições, através do espírito do anticristo que já está se movimentando para aparecer ou surgir no cenário mundial. Eu pergunto: se o anticristo aparecer hoje, quem dos crentes está preparado para dizer não à marca da besta? Quem dos crentes? Se não estão preparados nem para ser chamado a atenção na igreja, se não estão preparados nem para oferecer a Deus um culto digno ao Senhor, será que estamos preparados para dizer não
ao império maligno que será instaurado e implantado nesse mundo? Será que as pessoas estão preparadas realmente para resistir ao poder de Satanás e dizer: não, eu morro, mas eu não nego Jesus Cristo? Muitos crentes vão dizer: eu morrer? Vou nada, eu nego, depois eu peço perdão. Eu vou ficar sem comida em casa? Vou nada. Eu mudo de religião, mas sem comida eu não fico. A igreja de Esmirna era uma igreja mártir, uma igreja que morre por Jesus, uma igreja que ama Jesus, uma igreja que confessa, uma igreja que está com a espada no pescoço. Os crentes estão sendo ameaçados, mas eles estão dizendo: eu não nego a Jesus. Aleluia, eu não nego a Jesus. Pode vir perseguição, pode vir afronta, mas eu não nego a Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O anjo da igreja em Esmirna sabia perfeitamente que a tribulação é um legado que recebemos do Senhor. Ouça o que disse Jesus: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Tranquilizado por essa promessa, o pastor de Esmirna refugiava-se na paz que excede todo entendimento. O pastor de Esmirna entendia que a paz do Senhor estava no seu coração, e a igreja tinha paz, mesmo sendo perseguida e morta, a igreja tinha paz. Se a igreja de Laodiceia, ou se Laodiceia de nada tinha falta, Laodiceia, Esmirna padecia muita dificuldade e necessidade, carecia de tudo. O próprio Jesus diz: eu conheço a tua pobreza. Essa pobreza, todavia, era rica, porque o Senhor disse: vocês são pobres, mas ao mesmo tempo vocês são ricos. Quer dizer, vocês não têm dinheiro, mas vocês têm muita fé. Aleluia. Vocês não têm dinheiro, vocês não têm recursos, mas vocês têm a coragem que outras igrejas não têm. Vocês têm a força que outros crentes não têm. Vocês têm a determinação em servir a Deus, e isso faz de vocês uma igreja rica. Glória a Deus. Esta igreja foi comprada por um elevadíssimo preço, que é o sangue de Jesus Cristo, como diz 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Nós fomos comprados, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com pedras preciosas, nós fomos comprados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso nos faz uma igreja rica. Também essa igreja enfrentava, como já disse, ataque dos falsos crentes. Os ataques externos, né? Tinha ataques externos e ataques internos na igreja de Esmirna. Ela era perseguida por falsos crentes, a qual o Senhor os desmascarou, dizendo: eu conheço que alguns estão blasfemando, eles se dizem judeus e eles não são, eles são da sinagoga de Satanás. Nós precisamos entender isso. No seio da igreja há os sinceros e há os falsos. Existem as pessoas que servem a Deus, e existem as pessoas que servem o seu próprio ventre. Existem as pessoas que andam na verdade, falam a verdade, vivem a verdade, e aqueles que andam, vivem e falam a mentira. Era o caso desses que se diziam judeus e não eram sinagoga de Satanás. Quer dizer, estavam infiltrados na igreja de Esmirna para blasfemar dos crentes, para zombar dos crentes, para causar sofrimento aos crentes em Jesus, tá? Era aquele pessoal que estava ali, mas não com o coração voltado a Jesus, não estava ali em espírito e em verdade, estava ali apenas para blasfemar, proferir blasfêmias contra o povo de Deus. Observe o que esse pessoal buscava. Eles buscavam corromper a graça de Cristo através dos artifícios humanos. É o que diz o tópico 3. Eles eram tão afoitos na disseminação de suas heresias e modismo, que eles se desfaziam em blasfêmias contra o pastor e contra
a igreja de Jesus naquela região, naquela localidade. Então eram pessoas que não estavam interessadas no crescimento espiritual, estavam interessados em tumultuar o ambiente através de heresias, através de falsos ensinamentos, através de coisas que traziam para tumultuar a igreja de Jesus, blasfemar dos crentes, discriminar os crentes verdadeiros em Jesus, dizendo que eles eram bobos porque eles estavam servindo um Deus que não podia enriquecê-los, um Deus que não podia tirá-los da aprovação. Quantas vezes nós ouvimos isso nas igrejas atualmente, né? Vocês são bobos, vocês estão aí sofrendo porque querem, porque tem um outro lado aqui que traz satisfação pessoal, que traz benefícios, e as pessoas, infelizmente, que têm a mente fraca e não são firmadas no Evangelho, passam para esse outro lado, que é o lado das facilidades, é o lado da porta larga e do caminho espaçoso, e eles seguem o próprio ventre, vão seguindo a Mamon, que é o Deus das riquezas, e vão se perdendo gradualmente ou gradativamente, vão se perdendo, queridos irmãos, por não seguirem o Evangelho da graça. Entenda uma coisa que eu vou finalizar aqui: o Evangelho da graça traz para nós a verdadeira mensagem, e a verdadeira mensagem é: Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu, morreu, mas ressuscitou. A igreja está no mundo, se precisar morrer, morreremos, será ressuscitada e venceremos para a glória do nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual é a promessa de Jesus para uma igreja mártir? Aquele que vencer, vocês podem morrer pela espada dos maldosos, mas vocês não vão receber o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Quer dizer, é uma mensagem que não vai motivar quem é triunfalista, tá? Entenda isso. Uma pessoa que é triunfalista, o que é a triunfalista? É o só vitória. Já conheceu esses irmãos? E aí, irmão? Só vitória? Você é o triunfalista. Só vitória nada, perseguição também. E aí, irmão, só vitória? Não, luta também. E aí, irmão, só vitória? Não, espada. E aí, irmão, só vitória? Não, pobreza. Se você perguntasse para Esmirna: e aí, Esmirna, só vitória? Eles diriam: não, pobreza, perseguição, blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, prisão, tentação, tribulação. Não é só vitória. Esse pessoal que pensa que é só vitória está enganado. Essas igrejas que pregam só vitória, 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 não estão preparando os crentes para perseguição, não estão preparando os crentes para a luta. Os crentes mais manhosos são aqueles que receberam mensagens de vitória. Amém? Amém, igreja? Isso aqui não é mensagem que o povo gosta de ouvir, irmão. Ninguém gosta de ouvir isso. Sabe o que o povo quer ouvir? Receba a vitória, receba a vitória, receba a vitória, receba a vitória, receba. É o que o povo quer ouvir. É o que o povo quer ouvir. Receba. Aí quando vier a perseguição, eles perguntam: mas isso aí não estava no contrato. Porque falaram para mim que era só vitória, falaram para mim que era só bênção, falaram para mim que era vitória, vitória e vitória. E aí surge uma luta, o crente que ouviu que era só vitória, pula fora. Aqueles que só querem vitória, pulam fora. Durante a pandemia, o que teve de crente desviando, porque eles falaram: não, que negócio de pandemia, não, isso aí não avisaram a gente, falaram que era só vitória, que Jesus curava todo mundo, e que Jesus não ia permitir nenhum mal, e aí veio a pandemia, e agora, como é que fica? E desacreditaram de Deus, desacreditaram do Evangelho, porque pregaram para eles um Evangelho mamão com açúcar, pregaram para eles o Evangelho cremogema, pregaram para eles o Evangelho papinha de neném, não pregaram para eles que o Evangelho é cruz, que o Evangelho é sofrimento, que o Evangelho é renunciar ao mundo e o pecado,
preparado para servir a Jesus. Se alguém aqui está vindo para o culto para ter só vitória, dá tempo de você mudar de igreja. Se você vem aqui para ouvir palavras somente agradáveis, dá tempo de você procurar um telemissionário ou um telepregador que pregue para massagear o seu ego, porque a igreja de Esmirna foi uma igreja mártir, uma igreja perseguida, mas uma igreja confessante, uma igreja que morre, mas não nega Jesus, uma igreja que padece, mas não larga a sua cruz. Aleluia! Uma igreja que não tem riqueza material, mas é rica espiritualmente, é cheia da graça. É uma igreja fervorosa, daqueles crentes que têm dificuldade financeira, de bolso vazio, mas com a alma e o espírito recheado da presença de Deus. Aleluia! Uma igreja gloriosa, uma igreja que tinha alguns crentes na prisão, mas os crentes que estavam em liberdade oravam e clamavam a Deus pedindo misericórdia. E ao Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não será coroado, não será enriquecido na terra, mas também não receberá o dano da segunda morte. Aleluia! Aquele que vencer aqui vai triunfar lá, glória a Deus. Aquele que morrer aqui vai viver lá. Pastor, o que eu ganho com isso? Servindo Jesus, sendo perseguido por Jesus, ou por causa de Jesus, sendo perseguido por causa dele, padecendo por causa dele. O que eu vou ganhar? Vai ganhar a vida eterna. A vida eterna. Mas peraí, pastor, eu pensei que eu ia ganhar um apartamento, cobertura. Procure outro lugar. Isso não é evangelho. Peraí, pastor, eu pensei que eu ia ganhar um carrão, última geração. Se eu padecesse por Jesus, alguém ia me dar. Procure outro. Isso não é evangelho de Jesus. Isso não é palavra de Deus. Isso é mensagem mamônica. Isso é o Deus mamon, que tem enganado as pessoas. Pessoas que só vão na igreja se tiver dinheiro. O que eu vou ganhar lá? O que vão dar lá? O que eu vou receber lá? O que vão presentear lá? É o pessoal do receba, é o pessoal do me dá, os sanguessugas da fé. Aqueles que só vêm à igreja, ou só vão à igreja, ou só cultuam se forem receber alguma coisa. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui, e acredito que estamos aqui por causa de Jesus, por causa da palavra de Jesus, porque amamos Jesus. Se Ele quiser me dar, amém. Se Ele não quiser me dar, eu continuarei servindo, adorando e glorificando ao Senhor. Aleluia. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer o câncer desaparecer, amém. Se Ele não fizer o câncer desaparecer e a pessoa morrer com o câncer, amém. O importante é não receber o dano da segunda morte. O importante é ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai. O importante é ouvir de Jesus: possuir por herança o reino que já está preparado antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Porque vocês eram pobres na terra, mas vocês têm uma riqueza no céu, uma riqueza extraordinária. E essa riqueza o ladrão não rouba, a traça não consome, não pode consumir, porque está guardada com Jesus nos céus. Que Deus abençoe, igreja de Cristo. Sejamos como Esmirna, a igreja confessante, a igreja mártir. Deus abençoe o povo de Deus. Quem recebe a palavra, diga amém. Então se coloque de pé comigo que nós vamos terminar. Que Deus abençoe você. Receba essa palavra. Esmirna,